O que é checkout transparente? Quais são os tipos de checkout no e-commerce atualmente? Eu sou Rafael Souza da Universidade de E-Commerce e eu vou começar falando o que seria checkout, né? Primeiramente, checkout é o processo de finalização de compra numa loja virtual logo após o carrinho, né? Traduzindo, checkout significa verificação de saída. Então, o usuário entrou na sua loja virtual, ele navegou, selecionou os produtos, viu lá os preços e agora ele quer concluir a compra, ele quer seguir, né, para fechar a compra. E aí, do carrinho para frente, do carrinho até a conclusão, é o que a gente chama de checkout. Então, quais são os passos que vêm depois do carrinho? Uma vez que o usuário avança, né, do carrinho de compras, ele vai para a tela de login ou cadastro. Então, quando o usuário já comprou na sua loja, ele já tem um cadastro feito, ele pode apenas se logar, né, colocar o login e senha dele e automaticamente o sistema da loja já puxa as informações cadastrais dele, ou se é a primeira compra que ele está fazendo, ele pode preencher ali o cadastro completo. Nessa hora, existem plataformas, existem lojas que permitem o usuário comprar como convidado. O que seria comprar como convidado? A loja não exige, né, que o usuário preencha todas as informações cadastrais. A loja não exige que o usuário crie um login e uma senha. Na verdade, ela só vai pedir ali os dados necessários para que seja entregue o produto, né, e que seja emitida a nota fiscal, mas não vai pedir todos os dados de um cadastro para que você tenha um login. Então, comprar como convidado pode ser uma alternativa, em alguns casos, para ajudar, para agilizar o processo de checkout. Então, quando o usuário avançou, né, do carrinho, ele tem ou que se logar ou se cadastrar. E aí, dentro dessa opção de se logar ou se cadastrar, também tem essa questão de comprar como convidado, que é uma compra mais simplificada, que é um cadastro mais simplificado que não vão exigir todos os campos. Uma vez passada essa etapa, o usuário vai confirmar as informações do endereço de entrega. Então, se ele está se cadastrando a primeira vez, ele vai cadastrar o endereço que ele quer receber o produto, e se ele já está só se logando, ele tem que confirmar que a entrega daquela nova compra dele, ele quer que seja feita no mesmo endereço que ele já tem cadastrado. Então ele pode alterar o endereço, ou cadastrar um novo, ou confirmar o endereço que ele quer que seja entregue no mesmo endereço. Então ele se loga ou se cadastra, depois ele confirma o endereço de entrega e depois ele vai para as informações de pagamento, para definir qual tipo de pagamento que ele quer fazer, se é cartão de crédito, se é boleto, qual bandeira de cartão de crédito, se é através de débito em conta também, que é possível em alguns checkouts. Então todas essas questões, essas decisões, o usuário faz dentro do processo de checkout. E ali também ele confirma as informações do valor do frete, o prazo de entrega, se tiver algum cupom de desconto, você pode colocar também para o usuário preencher ali no checkout para dar o desconto daquele cupom. E também, né, um resumo, como se fosse um extrato de tudo que está incluso naquela compra. Então, os itens que ele comprou, o valor, se tem desconto ou não, qual que é o valor do frete, se tem algum tipo de adicional ali naquela compra, tem que estar apresentado no checkout. E aí, uma vez que o usuário preencheu, né, confirmou os dados de entrega, confirmou qual tipo de pagamento que ele quer fazer, né, preencher os dados do cartão, ele conclui a compra e aí a loja processa e dá o feedback, né, dá o retorno para ele se a compra foi concluída com sucesso ou se teve algum tipo de problema naquela transação, pedindo para refazer a transação. Então, o checkout é esse processo de conclusão de compra pelo usuário na sua loja virtual. E aí, o que seria o checkout transparente? O checkout transparente é quando o usuário não sai do ambiente da loja para concluir a compra. Hoje em dia, ele é muito mais comum. Hoje em dia, praticamente todas as lojas e plataformas tem o checkout transparente. Mas existe ainda aquele checkout que é o checkout externo, que uma vez que o usuário avançou, ele clica lá em concluir a compra, ele é direcionado para outro ambiente. Quem tinha isso, usava muito isso, era o PagSeguro All, que hoje já tem o checkout transparente, que é o mais usado, mas antigamente ele não tinha o checkout transparente, era só esse checkout externo. Então, o usuário, uma vez que saía do carrinho e ia para a parte de concluir a compra, ele era direcionado para o ambiente da wall. Então, ele saía daquela tela, abria uma tela nova e ele ia lá na wall, tinha que se logar na wall, preencher os dados para daí sim concluir. Isso era ruim porque várias compras eram perdidas nesse momento. Às vezes a janela não carregava, às vezes o usuário ficava inseguro de estar fechando numa outra janela. Então o número de conversões caía muito quando o checkout era feito fora do ambiente da loja. Então o checkout transparente é quando todo o processo é feito dentro da loja, o usuário não é direcionado para lugar nenhum, todo o processamento é feito dentro daquela mesma navegação, mesmo que existam comunicações com sistemas externos, com a operadora do cartão, essas operações são feitas por trás, né? O usuário não vê isso sendo feito, para ele tudo está acontecendo naquele mesmo ambiente. Então, hoje em dia, o checkout transparente é o mais comum. Então, se você hoje está num processo de decisão, qual plataforma você vai usar, qual sistema de pagamento você vai usar, uma premissa é que você escolha algum que seja checkout transparente, porque o número de conversões, né, a taxa de conversão para checkout transparente, ela é muito maior.
E além disso, existem algumas questões dentro do processo de checkout, né, alguns outros tipos de processo de checkout que você precisa conhecer. Que seria o quê? É aquele one-step checkout, que é o checkout feito em um único passo. Uma vez que a pessoa avança do carrinho, numa mesma tela, ela preenche as informações de cadastro, no centro da tela ela define a forma de... ela confirma, né, o frete ali, os dados de entrega, ela define qual que é a forma de pagamento e no lado direito, na coluna direita, tem o resumo ali, o extrato do que está sendo comprado. Então são 3 colunas numa única tela, ele não avança, né, passo 1, passo 2, passo 3, ele está tudo na mesma tela, para que o usuário ali, nesse único passo, ele consiga concluir a compra. Por isso chama de one step, né, de único passo para você concluir. Além desse, tem um checkout que é feito por etapas, que o usuário, ele primeiro se loga, aí ele clica em avança, vai para uma próxima tela para confirmar os dados de entrega, ele confirma o dado de entrega, ele avança para uma próxima tela para preencher as informações de pagamento e ele avança para uma próxima tela para fazer a conferência e a conclusão do pedido dele. É um processo aí que tem ali entre 3 e 4 etapas. Para alguns tipos de negócio, o One Step Checkout funciona melhor, tem uma conversão melhor. Para outros tipos de negócio, o checkout feito por etapas, ele tem um desempenho melhor. Então, você tem que testar dentro do seu negócio, dentro do tipo de produto e do seu público, principalmente, que às vezes um público mais leigo prefere um checkout por etapa, né? Um checkout que a pessoa sabe que ela está avançando etapa por etapa até a conclusão. Se é um público que seja um pouco mais leigo em compras online. Já é um público que é mais inteirado, um público mais ativo, o One Step Checkout funciona perfeitamente, ele é até mais rápido, porque é tudo numa tela só para o usuário concluir a compra. Ambos os formatos funcionam bem, tem taxas de conversões boas, mas determinados públicos preferem um checkout ou outro, e aí você tem que avaliar dentro do seu segmento de atuação qual desses checkouts tem melhor desempenho. E além disso também tem aquele One Click Checkout, né, que é a compra com clique, que todos os dados já ficam armazenados. Quem meio que fez isso inicialmente foi a Amazon, inclusive a Amazon patenteou o One Click Checkout, a compra por um clique durante vários anos, depois que a patente caiu, que as outras lojas puderam utilizar o checkout, né, a compra com clique, que basicamente os dados ficam armazenados, né, os dados de cartão inclusive ficam armazenados, e aí quando você vai concluir uma compra, assim que você se logou, já está tudo pronto ali, se você der um clique, autoriza já a compra, já passa no seu cartão. A Apple Store faz isso, hoje várias empresas utilizam essa forma de pagamento, de compra com um único clique, porque o usuário acaba comprando sem perceber, sem aquela burocracia de ter que preencher tudo. Então é um checkout muito mais fluido, né? Não tem nenhum tipo de fricção, ou seja, o usuário não vai ter que preencher todos aqueles dados porque já está tudo armazenado. Então, de uma forma muito mais fluida, com apenas um clique ele já consegue ter uma experiência de compra também muito mais favorável e inclusive ajuda na taxa de conversão, né? A Amazon, inclusive nos relatórios que ela tem, ela valida, né, que esse tipo de checkout, compra com clique, aumenta muito a taxa de conversão justamente por esses benefícios que ele tem, beleza? Bom, então aqui a gente falou, né, dos tipos de checkout, que seria o checkout transparente, o checkout externo, quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Outros tipos, você tem o One Step Checkout, o checkout por etapa, esse compra com clique. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo pra gente poder te ajudar, pra gente poder interagir junto. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas, novos conteúdos para ajudar você nessa sua jornada em rumo ao sucesso no e-commerce, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.